Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira e esse é o nosso Acorda Sucupira de 12 de março de 2025, quarta-feira em que todo mundo vai ficar de olho nos índices de inflação, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, nessa loucura que está o Trump com as tarifas, né? Vai, não vai, foi, voltou, e agora as tarifas, por exemplo, sobre o aço começaram a valer hoje. O mercado está reagindo bem mal a essas tarifas. O Trump chegou a dizer ontem que tudo está indo muito bem e que a economia lá vai crescer muito. Então, vocês vão lembrar, quem me acompanha há mais tempo, que lá no ano passado, para mais de ano já, eu tinha falado isso. Eu acho o Trump, o jeito de pensar muito parecido com o Lula. Eles vivem em uma espécie de realidade paralela, realidade virtual, e eles colocam as coisas na cabeça e não querem mais mudar, custe o que custar, né? Mas voltando aqui para os nossos específicos aqui, então o IPCA deve, agora às 9 horas, deve mostrar aí aceleração em fevereiro, como já esperado, a gente já tinha falado isso. A expectativa do mercado é que a inflação vá a 1,31% no mês contra mês, né, segundo as estimativas da Bloomberg, e no ano contra ano deve ultrapassar aí os 5%, né, nos últimos 12 meses deve ultrapassar 5%, que é bastante acima do que a gente tem como meta, né, que é 3%, 1,5% acima ou abaixo, então entre 3 e 4,5% de alta na inflação. O que vai puxar a inflação? O retorno do bônus de Itaipu. A expectativa aí é que a energia elétrica tenha subido cerca de 15%, 16%, no mês de janeiro, né? Porque em dezembro teve aquele desconto do bônus de Itaipu e depois você recoloca isso na conta, e aí, amigos, tem que comparar com aquele desconto que você deu. Então, no fim das contas, é só um deferimento, digamos assim, de pagamento de energia elétrica, e você tem um desconto no mês e paga, não dobrado, né? Mas você paga tudo que você teve de desconto no mês anterior, no mês seguinte, né? Além disso, você deve ter aí uma pressão sobre os combustíveis em função do reajuste dos ICMS estaduais, né? Dos ICMS dos governos estaduais, que, aliás, o ICMS é só estadual, tá? Isso é um pleonasmo aqui, meu. Mas você vai ter, então, uma pressão sobre combustíveis também e, como sempre, os alimentos. Ontem mesmo a gente falava aí sobre os ovos, né? Os ovos cada vez mais caro, o café cada vez mais caro, e o governo sem ter muito para onde sair. Mas o que o governo vai fazer para tentar, como é que se diz, criar um momento que não seja de todos os jornais falando só sobre a aceleração da inflação, né? Que deve ficar aí, janeiro vai ser a maior inflação, aliás, fevereiro vai ser a maior inflação para o mês desde não sei quando. Para evitar esse tipo de coisa, o nosso querido Sidônio Palmeira conseguiu, né? Eu imagino que tenha sido ele, tá? Eu não tenho informações de que seja ele, mas o pessoal lá no Planalto marcou para o mesmo dia da divulgação do IPCA o lançamento aí do novo crédito consignado para os trabalhadores privados, né? Então, contra a inflação, contra a perda do poder de compra, o Lula vai dar dívida à população. Então, vai dar aí a possibilidade das pessoas se endividarem para poderem continuar tendo a sensação de que conseguem comprar e de que conseguem viver melhor do que deveriam estar vivendo, né? No que eu quero dizer quando se trata, obviamente, de condições financeiras, né? Então, o que a gente vai fazer agora é endividar a população para que ela continue comprando, né? Para que ela continue ou até pagando outras dívidas. A expectativa dos bancos é que essa linha de crédito aí passe dos 40 bilhões
que tem hoje para 120 bilhões, né? Triplique o volume de recursos na mão dos trabalhadores, na mão dos brasileiros, e que os juros caia aí de 2,9 para algo próximo ao INSS, ao que custa aí o crédito consignado ao pessoal que está no INSS, né? Então 1,8% lá. Não vai ter teto para esse crédito consignado, mas o governo aposta que a competição entre os bancos vai fazer com que esses juros caiam, e também foi parte da conversa aí com os bancos, né, para desenvolver esse novo formato, essa nova forma de crédito consignado para os trabalhadores da iniciativa privada, né? Bom, só lembrando aqui, a inflação então deve ficar em 1,31, os limites aí, né, mês contra mês, tá? Fevereiro contra janeiro. Os limites aí das expectativas estão entre 1,20 e 1,41. Se vier acima de 1,41, aí sim você deve ver um mau humor generalizado no mercado brasileiro, principalmente aí no que diz respeito à curva de juros, que ontem cedeu um pouquinho depois do resultado da atividade industrial, né, que ficou estável, e a expectativa era de um crescimento bem leve de 0,4, e algumas pessoas, eu já falei isso aqui algumas vezes, boa parte aí dos analistas e economistas tem visto esses números ruins, ou menos aquecidos, né, de produção industrial, de varejo, consumo não, né, mas no varejo e na produção industrial como um indício de que a economia está desacelerando. Se a economia estiver desacelerando, o Banco Central não precisará de juros tão altos quanto estava precificado anteriormente, né? Bom, além disso, ainda nessa luta, nessa busca por alguma medida que traga os preços dos alimentos para baixo, o governo também, a Folha teve acesso a uma minuta de uma MP, provavelmente, que pode alterar aí a política de preço mínimo, né? De produtos lá. Como é que chama isso? É PGPM, política. Deixa eu só achar aqui o nome certinho para não falar besteira para vocês. É a política de garantia de preço mínimo. Essa política de garantia de preço mínimo é o seguinte: o governo pode comprar a produção quando você tem um excesso de produção e o preço cai muito, para não prejudicar muito os produtores, né, agrícolas. Você compra a produção por esse preço mínimo, né, que é estabelecido aí pelo CMN e pela Conab, e é baseada em custos de produção, etc. E tal, e chegam a um número lá. Então, o preço da soja vai ser X. E aí, se esse preço cair abaixo disso, o governo pode compor os estoques regulatórios comprando a esse preço. O que o governo quer fazer agora é ampliar essa margem, né? E permitir que a Conab compre esses produtos, compre esses grãos, essa produção, com uma margem aí de até 30% acima da política de garantia de preços mínimos, né? Então, eu acho engraçado isso, porque no fim das contas bastaria você simplesmente, na hora de estabelecer o preço, estabelecer 30% a mais. Mas eu acho que deixando, vamos supor, o preço em X, em vez de colocar X mais 30%, você talvez consiga fazer com que os preços não fiquem tão altos, porque se você coloca já com 30%, estou pensando alto aqui, tá? Você coloca já com 30%, então o preço mínimo vai ficar, os produtores já vão contar com essa história. Mas, de novo, isso é algo que acontece, o governo então compraria com até 30% de ágio da política de garantia de preço mínimo, quando o preço caísse a esses níveis. Não acontece nada nesse exato momento, pelo menos a priori, tá? Como sempre, isso a gente já tem falado bastante, a política de regulação via estoques, ela funciona quando os preços estão baixos, né? É para ajudar para que o produtor não quebre em épocas que você tem alguma
algum problema que o preço cai muito ou épocas de desabastecimento, o governo então teria um estoque para poder vender e o preço não subir muito. Neste exato momento não temos nada disso, o preço dos alimentos está sendo regulado simplesmente pela oferta e demanda. E aí, amigo, não há nada que você possa fazer sobre isso no curto prazo. Apesar disso, o governo está tentando mostrar que quer fazer alguma coisa, né? Ou está tentando fazer alguma coisa para controlar os preços. De mais a mais, voltamos àquela política antiga de dar crédito, né? Então, os preços sobem, aí o que você faz? Você dá mais dinheiro para as pessoas e elas continuam gastando até o dia que essa conta não fechar, uma espécie de pirâmide financeira bancada pelo governo, né? E por crédito, né? Então toda hora tem que estar entrando gente no sistema para ir gastando mais até uma hora que esse nível de endividamento começa a ser muito alto. Aí a gente faz um desenrola ou qualquer coisa parecida e distribui a falência da população entre aqueles que economizaram algum dinheiro e vão ter que pagar mais imposto ou preço mais caro porque fizeram o dever de casa, né? Então, mas é algo a se pensar aí, essa conversa é mais filosófica e fica para um outro momento. Bom, eu vejo vocês amanhã na live no YouTube e amanhã eu acho que tem novidades, bom, amanhã a gente se vê na live do YouTube às 7h30 lá no Esquina Sucupira, edição da manhã, beleza? Bons negócios a todos nessa quarta-feira. Lembre-se, dívida não é ruim necessariamente, mas é bom sempre prestar atenção no seu nível de endividamento e ver como é que as coisas estão andando. Bom, beleza? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã, então, na nossa live no YouTube, às 7h30, Esquina Sucupira, edição da manhã. Até lá e avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!